reforma. Congressos. Me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para você que está aqui ligadinho conosco na Band Mais. Nós estamos começando com o Bastidores do Poder e neste programa nós vamos falar sobre as eleições presidenciais, o cenário eleitoral para outubro de 2022 e também nós vamos falar sobre o que foi e o que será notícia na próxima semana no mundo da política. E para começar hoje o programa eu quero apresentar o Edmilson Siqueira, que está aqui do meu lado. Ele está substituindo a Zezé de Lima. Muito bem-vindo, Edmilson Siqueira. Eu agradeço os seus votos de bem-vindo e estamos aqui para substituir a Zezé, certo? E espero cumprir essa missão tão bem quanto ela cumpria, certo? Como vou fazer um grande esforço para isso, porque substituir a Zezé de Lima é uma responsabilidade muito grande. Pois é, mas ele já está fazendo isso na rádio, gente, o povo está gostando muito. E eu vou colocar aqui na nossa conversa o cientista político, o Tiago Valenciano. Bom dia, Tiago, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia, Edmilson. Prazer estar falando com vocês aqui no Bastidores do Poder. Bom, e vamos tentar, entender esse cenário político presidencial. As pesquisas eleitorais, elas têm apontado, pelo menos eu acho que é um cenário que, se não houver um fato político muito diferente, poderia. Alguns acham que a fatura do Lula pode ser resolvida já no primeiro turno, outros acham que pelo menos o cenário que está estabelecido é Lula e Bolsonaro no segundo turno, disputando aí o Palácio do Planalto. Como que você tem visto as pesquisas eleitorais e qual que é a sua visão? Você acha que vão ficar os dois mesmo e terceira via natimorto mesmo? Ah, sim, a terceira via, digamos assim, já era, né? Uhum. Não tem mais muito o que fazer. Até porque, desde 94, se a gente olhar o histórico das eleições presidenciais no Brasil, nós enxergamos que essa terceira via, ela passou muito longe de ela conseguir ameaçar uma segunda via ou um segundo colocado. Sempre tentou quebrar aquela polarização PT-PSDB e agora está tentando quebrar a polarização Jair Bolsonaro versus o PT nessa eleição de 2022 representado pelo ex-presidente Lula. O fato é que a terceira via, para ela conseguir ser sustentável, ela precisava tirar votos de quem está na frente, seja do Bolsonaro, seja do Lula. Não conseguiu tirar votos até então. O Ciro Gomes continua insistindo na sua candidatura, mesmo na casa de 7%, 8%, dependendo da pesquisa, e ela também deve ser uma candidatura que não deve chegar a ameaçar o segundo colocado na maioria das pesquisas até então, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, esse assunto terceira via, para mim, ele já está superado. Agora, o que resta saber qual vai ser o comportamento do eleitor, principalmente do eleitor em centros políticos-chave, em relação à eleição desse ano. E esse comportamento ele vai ser decidido nos próximos dias, nos próximos meses, e o comportamento que vai ser muito decisivo para saber se a eleição vai acabar no primeiro ou se ela vai acabar indo para o segundo turno. Quem é esse eleitor que eu digo especificamente falando? O eleitor do estado de São Paulo, que mostrou nas pesquisas regionais uma certa tendência em escolher o Bolsonaro nas últimas pesquisas, ou seja, o Bolsonaro cresceu um pouquinho em relação àquilo que ele estava caminhando nas últimas amostragens, e também o eleitor de Minas Gerais, que tem uma eleição um pouco mais tensa, o eleitor do Rio de Janeiro e o eleitor da região sul, aquele que está descontente com o Bolsonaro. São esses centros que vão ter alguma mudança significativa e que vão acabar decidindo o resultado eleitoral, seja ele no primeiro turno ou seja a ida possível para o segundo turno. Você acha que nesses meses que antecedem a eleição propriamente dita, que serão decisivos, claro, como você já disse, o que vai influenciar mais o eleitor? Vai ser a propaganda política na televisão, que é tradicional, ou as redes sociais vão ter um papel maior do que já tiveram nas eleições anteriores agora? Olha só, Edmilson, a rede social ela tem um papel muito forte na eleição a partir do momento que ela consegue mobilizar alguém. O fato é que na eleição passada, quem teve a capacidade de mobilização muito forte da rede social, que formou uma espécie de fofoca para conseguir consolidar a candidatura, foi o atual presidente Jair Bolsonaro. Teve uma capacidade fantástica de mobilização e ainda hoje mobiliza e consegue, pelas pesquisas de acompanhamento de mídia, de Twitter, Facebook, Instagram, grupos de WhatsApp, Telegram e tudo mais, é ele quem tem conseguido ditar as regras da narrativa eleitoral nessas mídias sociais
desde o começo do ano. Porém, ele não está conseguindo ter a mesma capacidade de converter o seu discurso muito bem pautado na mídia social para transformar isso em intenção de voto para a população. Mas eu acredito que nós vamos ter um mix de pautas políticas bem colocadas na TV aberta, com o papel da imprensa fazendo essa mediação entre esses candidatos, e aí sim a mobilização e a parte de campanha eleitoral na rede social muito forte, uma mobilização que vai ser decisiva e que vai bombardear os nossos canais de telecomunicação pessoais para que a gente possa fazer de fato essa escolha. Então nós vamos ter um equilíbrio de um lado da imprensa fazendo esse bom papel e da mobilização dos candidatos do outro lado. Você acha que o fato do Bolsonaro não conseguir reverter essa popularidade que ele tem nas redes sociais em votos é por conta da forma como ele administrou, fez a gestão no Brasil, principalmente em relação ao combate à Covid? Porque quem é da rede do Bolsonaro, eu fico imaginando o seguinte: quem recebe os áudios, os textos, o conteúdo que é bolsonarista, ele concorda com tudo aquilo que está sendo postado nas redes sociais. O Bolsonaro, ele pode ter perdido aquele eleitor que não queria o PT, deu uma oportunidade para ele, e é esse eleitor que hoje está órfão. Quem que é esse cara que está rejeitando, que vê o conteúdo, mas que rejeita, que não fala, não vou votar no Bolsonaro hoje? Olha, esse cara aí hoje, essa persona, né, que acaba rejeitando o Bolsonaro e que alguns já escolheram o Lula, pelo menos é isso que a gente tem visto até então nas pesquisas eleitorais, ainda tem a parcela dessa persona que é aquele que não está no nenhum. Se a gente olhar nas pesquisas de intenção de voto, naquela pergunta fundamental, né, seu voto é decisivo? Você vai mudar a sua intenção de voto até o final da eleição? De cada 10 brasileiros, na média das pesquisas, de 7 a 8 já escolheram o voto e a gente tem aí de 20 a 30%, portanto, 2 ou 3 brasileiros de cada 10 ainda indecisos ou que podem mudar o voto até o final. É exatamente essa parcela que acaba decidindo a eleição no país desde 1994, essa série histórica que eu acabei comentando. É aquela parcela dos 20, 30%, de um terço do eleitorado que ainda não sabe como se comportar. E é exatamente essa parcela que já escolheu o Lula, que, ou seja, já repulsou o Bolsonaro, esperou que o Bolsonaro entregasse algumas coisas para ele e acabou não entregando. E a outra parte dessa parcela, ou seja, os 20% restante ainda está vendo o que vai acontecer. E aí que a narrativa vai pegar forte em relação à eleição, né? É aquela pessoa que vai pesar o discurso do ex-presidente Lula, que foi um perseguido político, um perseguido do sistema judiciário brasileiro e que de fato é inocente, contra o discurso do Bolsonaro, pregando exatamente o contrário. É o discurso do Bolsonaro falando que sim, ele tem problemas em relação à economia, mas esses problemas têm outros culpados que não a gestão dele, como guerra da Ucrânia, pandemia e outros fatores da economia internacional, e o Lula falando que ele sim é o culpado pela fome no país. E uma comparação também de governos que às vezes não passa sendo tão justa assim para o Bolsonaro, porque... E aí, tentando entender um pouco o lado do Bolsonaro também, né? Não sendo uma comparação de governo tão justa, porque nós temos características e contextos bem diferentes de quando o Lula deixou o poder há quase 12 anos, né? Então, a gente vai ter sim essa percepção desse eleitorado, tentando saber o que ele vai fazer. E esse bombardeio de informações vai deixar o eleitor meio mais ainda talvez indeciso ou tentando escolher um desses polos aí, especialmente em relação ao segundo turno. Até porque esse eleitor também ele pode ter uma outra opção aí no primeiro turno e aí na hora da coisa acontecer para valer no segundo turno, aí sim ele vai ter que se posicionar. Mas eu não acredito que o Bolsonaro e que esse eleitor vá de fato escolher o Bolsonaro ou que ele possa voltar em algum momento ao Bolsonaro, né? Ele tende no momento, por aquilo que as pesquisas estão mostrando, que ele vai buscar ou o Lula ou vai ficar meio que isentão mesmo, usando bem a linguagem das redes sociais. Nós temos visto aí uma grande mobilização em torno da eleição em si mesmo, da urna eleitoral ou da urna eletrônica. O TSE está tomando um monte de providências e os militares estão cada vez mais assanhados em cima de uma fiscalização aí que ninguém sabe realmente como vai ser. Você acha que essa mobilização toda, esse problema todo que estão fazendo em torno das urnas eletrônicas, pode melar alguma coisa na eleição? Pode surgir um impasse aí, ou durante a eleição, ou do primeiro para o segundo turno?
Olha, acredito que é pouco provável que isso aconteça, tá? Porque a gente tem uma coisa que funciona muito bem no Brasil, é a justiça eleitoral, né? Pasme, quem está nos assistindo agora, a justiça eleitoral é muito organizada. Conseguir mobilizar milhões de eleitores para que todos possam ir organizadamente, conseguir depositar o seu voto em pouquíssimo tempo, num dia somente, a cada 2 anos, é uma tarefa bem complexa. E ainda mais esse ano que o eleitor vai ter que escolher presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. É um voto que demora mais, né? O tempo do voto vai de 3 a 5 minutos no momento que você chega na sessão, mais o período da fila. Então a Justiça Eleitoral já tem essa expertise de organizar a campanha, de organizar o dia da eleição muito bem. E mostrou a transparência eleitoral quase que o ano inteiro. Aí chamou os partidos políticos para ir lá conferir a urna, deixou a auditoria aberta, ninguém se manifestou, ninguém questionou. Então, isso vai ser um pouco mais de narrativa política para tentar assim, descaracterizar o resultado do pleito do que, de fato, atrapalhar alguma coisa durante o andamento. Acredito que esse artifício vai ser muito utilizado por quem não acredita na urna eleitoral, por quem não acredita na credibilidade da eleição, exatamente no dia anterior da eleição ou no mesmo dia da eleição, né? no dia 2 de outubro, lá no primeiro turno ou no segundo turno. Então, talvez esse artifício ele fique guardado ali com uma carta na manga para ser usado exatamente no momento que convém, que aí sim vai ser esse momento para causar um terrorismo ou um abalo psicológico aí na cabeça do eleitor. Tiago, a gente está terminando a entrevista, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte para você. Nós temos essa semana aí uma discussão séria em relação à PEC da bondade, né, da ampliação dos benefícios sociais. E está todo mundo vendo como uma intenção eleitoreira e a minha pergunta é, isso pode refletir como retorno de votos para o Bolsonaro? E como fica a oposição? Porque ela fica ali emparedada, né? Porque ela não pode dizer, não vote, não vamos aprovar esse negócio, mas porque ela sabe que se ela falar não, ela está dizendo, não quer dar dinheiro para as pessoas que precisam. Por outro lado, sabe que o Bolsonaro pode se beneficiar. E outra coisa, essa história do Marcos Valério em relação ao mensalão pode trazer um prejuízo à campanha do Lula ou você acha que não? Olha, em relação à PEC, a gente viu aí nos últimos dias que, de fato, assim, do aspecto jurídico e pensando assim, a democracia por si só. Aprovar essa PEC, nós vamos gerar um precedente terrível para as próximas eleições, porque imagina os prefeitos entregando obras ou dando bondades a 15 dias do pleito e eles tentando de todas as formas burlar, digamos assim, as regras eleitorais, e na verdade é isso mesmo, já estabelecidas, e tentar trazer um fortalecimento para si mesmo, ou seja, você prefeito enquanto estando à frente do Poder Executivo, e tentar virar a eleição, que às vezes uma eleição está perdida e isso tem um efeito prático na urna. A gente vai acabar gerando um precedente sem fim se essa PEC for aprovada esse ano, porque aí a gente vai ter isso na próxima eleição para prefeito. E daí, esses prefeitos podem, inclusive, utilizar esse artifício para deixar o caixa da prefeitura totalmente desfalcado dali para frente. Então, não é somente a PEC, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Transparência, são várias leis que dão essa sustentação para que o governo brasileiro, ou para que o Estado brasileiro, melhor dizendo, consiga manter a sua sanidade fiscal. Então, se a gente aprovar isso, não é somente essa tentativa que o Bolsonaro quer, é uma cartada, é quase que uma trucada pedindo 6, né? Ele quer, de fato, utilizar isso para conseguir ganhar a eleição. Mas as pesquisas também têm mostrado o quê? Que a quantidade de programas sociais e quem recebe o programa social não está convertendo isso em voto para o Bolsonaro. Então, não sei até que ponto essa alternativa possa, de fato, dar um resultado prático, mas do ponto de vista da democracia, do ponto de vista jurídico, a PEC é péssima. E a questão do mensalão, é claro que ela ia ser retornada, né? Quando começar o programa eleitoral, qualquer segundo, terceiro, quarto ou quinto colocado vai utilizar isso contra o Lula e talvez essa pulga atrás da orelha que a oposição do Lula, né, ao Lula, possa fazer para tentar tirar essa votação dele, até porque ele é o primeiro na intenção de votos das pesquisas. Se ele é o primeiro, a tendência é que todos os outros critiquem a figura do ex-presidente Lula, porque quanto mais desgaste ele tiver, maior a chance de ter o segundo turno e maior a chance dos outros, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, conseguirem capitalizar para si essa intenção de voto eleitoral, né? Então, a ideia é que, de fato, tudo isso seja retomado. Mensalão, petrolão, escândalos do governo, coisas que não estavam dando certo, enfim, tudo aquilo que teve de ruim, digamos assim, no governo do PT vai ser colocado à tona
E até a imagem da ex-presidente Dilma vai ser utilizada. Pode apostar que ela vai aparecer de novo aí e ela vai ser utilizada de forma pejorativa, é claro, e negativamente falando, para tentar desestabilizar a intenção de voto do Lula, que por enquanto é o primeiro colocado. Tiago, eu quero agradecer a sua presença aqui no Bastidores do Poder e não vai ter jeito, né? O PT pode até tentar esconder a Dilma, mas o povo vai fazer questão de mostrá-la, né? Não vai ter jeito, não. Muito obrigada, viu, Gustavo? Um bom domingo. Tiago, um bom domingo para você. Valeu, obrigado a vocês aí pela oportunidade e vamos continuar acompanhando as eleições aí que tem bastante emoção daqui para frente. Sim, você vai voltar mais vezes aqui, eu pelo menos vou te convidar. Bom, e nós vamos para o intervalo, porque tem novidade de político campineiro querendo ser candidato aí a vice-governador. Quer saber sobre isso? Então não saia daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e como eu falei para vocês, tem político aqui de Campinas que está querendo aí alçar voos maiores. E o político, na verdade, que eu estou falando, é o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. No passado, uns 2 meses atrás, se falou dele ser o candidato a vice na chapa do Fernando Haddad, que é o candidato do PT ao governo de São Paulo. Deu uma arrefecida, mas na última semana começou a ficar quente novamente, como aquela história da brincadeira das crianças. Está quente, está frio, bom, voltou a ficar quente. Eu conversei com o Jonas nesta semana, ele disse que, de fato, ele tem sido sondado para ser o candidato a vice, mas que ele vai pensar, refletir, ele tem sim interesse em ser esse candidato, porque, segundo ele, colocaria Campinas de volta no cenário estadual. E por que ele viraria, né, o candidato? Porque no acordo PT-PSB, o Márcio França, que também estava bem pontuado nas pesquisas, mas não conseguiu ultrapassar o Fernando Haddad, acabou renunciando e ele vai ser o candidato ao Senado. Só que essa aliança entre o Jonas e o PT vai refletir, Edmilson, em 2024, quando nós teremos as eleições municipais. Por quê, gente? Porque nós temos o Pedro Torinho, que é candidato a deputado federal e que só não foi para o segundo turno nas últimas eleições, quando ele disputou a Prefeitura de Campinas, por 6 mil votos. Ele quase tirou o Rafa Zimbaldi, que começou em primeiro lugar, e ele saiu super forte, super fortalecido. E é o Pedro Torinho que vai ser o candidato. Com isso, o grupo político do Jonas, que hoje está na gestão por meio do prefeito Dário Saad, não disputaria mais com o Rafa Zimbaldi, mas sim com o PT. E aí, Edmilson, o que acontece? Olha, fazer uma previsão para as eleições de Campinas de 2024, né, é uma coisa um tanto quanto perigosa, sim, arriscada para a gente e tal. Porque política, como dizia o Magalhães Mineiro, que foi governador de Minas, ele falava que política é como nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, você olha daqui a pouco Ulisses de outro. Guimarães. Não, Ulisses não era Ulisses Guimarães, não, era o Magalhães Pinto. Magalhães Pinto. Governador de Minas, dono de um banco aí na época e tal. E ele dizia isso, política é como nuvem, e é um fato, que é uma frase que ficou na história e a gente usa até hoje, exatamente por ela ser correta. Antes, até a semana passada, esperava assim, uma eleição tranquila aqui em Campinas, com o grupo que está no poder, PSB, mais o Dário e tal, e sem problemas, inclusive, talvez enfrentando o Torinho, o PT, mas enfrentando mais ou menos fortalecido. Mas agora o PT tem um acordo no Estado com o PSB. O Jonas Donizete é o provável candidato a vice-prefeito na chapa. E daí Campinas, como é que fica em 24? Vice-governador, né? A vice-governador. Então, a gente não pode, não dá para você fazer uma previsão com 2 anos de antecedência. O que eu acho, com certeza, é que o Jonas vai ser o candidato a vice do Haddad. Por quê? Porque ele leva uma bagagem... levaria de benefício para o Haddad? Essa é uma pergunta que eu estou me fazendo. Eu acho que ele leva um potencial de voto interessante, porque o Jonas ele ganhou uma eleição em Campinas aliado ao PSDB, no caso, mas o segundo turno dele foi ele praticamente sozinho. Embora tivesse essa aliança com o PSDB, o segundo turno não. A segunda eleição dele, a reeleição dele, foi no primeiro turno. Ele ganhou fácil num colégio eleitoral enorme, que é Campinas, para o estado de São Paulo. Então, ele tem um potencial de voto, ele tem algo para levar. Ele é presidente estadual, aliás, do PSB, então ele é visto como um político forte também pelo PT.
E dentro do PSB ele é bastante forte também, o suficiente para pleitear. Talvez ele pleiteando, certo, essa candidatura a vice na chapa do Haddad. Pois é, mas eu acho que ele está bem, assim, tranquilo e eu acho que ele está achando que, de fato, o nome dele vai ser o candidato a vice, porque o PSB já chamou a reunião, a convenção partidária para o dia 23 de julho e já deve definir aí quem serão os candidatos. Vamos ver se nós vamos ter um campineiro, uma pessoa de Campinas, não campineiro que ele é de Minas, né, mas é uma pessoa que é de Campinas aqui na chapa aí ao governo de São Paulo e deixa para resolver o problema entre o PT e o PSB aqui da cidade daqui 2 anos, daqui né? 2 anos, né? Pois é, gente, e saindo de Campinas, estado de São Paulo, nós vamos para a Inglaterra. Atravessar o Atlântico? Vamos atravessar o Atlântico. Esta semana, o mundo do Boris Johnson caiu porque ele teve que renunciar, né, ao primeiro-ministro do Reino Unido. Ele renunciou por uma série de fatores. Eu vou passar para o Edmilson contar para a gente quais foram os fatores que fizeram o Boris renunciar. Bom, começou com a história das festinhas, né, das Covid parties, que eles chamavam lá, que durante o período de todo mundo se resguardando na Inglaterra, descobriu-se que na Downing Street, né, 10 Downing Street, que é o endereço da casa do primeiro-ministro na Inglaterra, aconteceram várias festas com muita gente, todo mundo sem máscara, etc e tal. Isso pegou muito mal para ele. E agora pegou mal por quê, gente? Porque enquanto ele estava fazendo as festinhas, o povo estava em quarentena. Estava todo mundo proibido, com multas. Então, assim, para o povo não pode, mas para ele pode. É a falta da incoerência, né? Sim. A falta da coerência. A queda dele já é um ponto pacífico, certo? Agora resta saber quem vai ser o sucessor dele. Em outubro deve estar decidido isso, certo? E o partido, o partido dele que está no poder não vai chamar novas eleições, porque não precisa. Eles têm maioria no Congresso, na Câmara lá, e eles vão eleger um novo líder, abriram já o processo de eleição de um novo líder lá, e em outubro haverá um novo primeiro-ministro na Inglaterra, e nós vamos ver quem é e quais são o rumo que a Inglaterra vai tomar nessa confusão toda que está se armando agora. Bom, gente, e com isso nós vamos dar tchau para vocês, desejando um excelente domingo e a gente volta na semana que vem. Edmilson, muito obrigada. Imagina. Obrigado por você estar aqui nessa estreia. Foi um prazer estar aqui, espero estar em outras também nos próximos programas. Bom, e para você um excelente domingo. Beijo, tchau, tchau.